Lucas, em relação àqueles cálculos que precisam ser feitos quando eles solicitam na questão, né, para calcular o valor preditivo positivo, né, e eles colocam o valor da prevalência da doença na população, né, então assim, uma coisa é quando eles te dão ali a sensibilidade e a especificidade e perguntam para calcular o valor preditivo positivo, que aí tu vai montar a tabela ali, né, e vai achar o valor. Mas, na grande maioria das questões, eles recheiam um pouquinho mais, né, e eles te dão a prevalência da doença. O que isso muda, né, no raciocínio do cálculo? Perfeito. Essa é uma questão clássica, né? O pessoal tem usado muito esse tipo de questão nas bancas, nos editais, porque ela é uma questão que eu chamo que é uma questão resumo, né? Para o aluno responder essa questão, ele precisa saber tudo de métodos diagnósticos, então ele precisa saber todos os conceitos. Existem duas maneiras de fazer isso, né? Existe o que a gente estava conversando, inclusive, né? Que é a forma fácil e que até o dia seguinte da prova de residência que esqueceu, que é decorar uma fórmula, né? Tem uma fórmula de Bayes que pode ser utilizada, é uma fórmula que eu, Lucas Primo, não decoro, né? Me recuso a decorar aquela fórmula, é uma fórmula gigante, né? Tem ali 1 menos sensibilidade dividido por prevalência, vezes não sei o quê. Quer decorar e aplicar? Faz isso, vai dar certo, tá? Então, funciona. Eu prefiro e com base no raciocínio. O que a gente faz, né? Como é que a gente pensa para construir a questão? Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, o valor preditivo positivo, ele em última análise é o quê? É qual a probabilidade da criatura estar doente, né? Ela fez um exame, o exame veio positivo, tá, mas esse exame a gente sabe que pode ser falso positivo ou essa pessoa está doente. Qual é a probabilidade dela estar doente? Isso é o valor preditivo positivo. E o valor preditivo positivo, ele depende de duas coisas. Ele depende da acurácia do exame, ou seja, da sensibilidade e especificidade do exame, mas ele também depende da probabilidade pré-teste, que na maioria das vezes é a prevalência, tá? Que é o que aparece lá no enunciado. Ou seja, um paciente entra no consultório, né? A probabilidade de um paciente com depressão entrar no meu consultório é muito maior do que a probabilidade de um paciente entrar com depressão no teu consultório, né? De GO. Claro que vai acontecer algumas vezes contigo, mas vai acontecer com muito mais frequência na minha. Ou seja, a probabilidade pré-teste de um paciente ter depressão no meu consultório é maior que o teu. Isso é a prevalência. E aí eu vou fazendo as perguntas, né, para saber se o paciente tem depressão ou não. Como é que a gente vai fazer isso em termos práticos? Primeira coisa é pegar o enunciado, pegar aquele amontoado de númerozinhos que está ali no enunciado e tentar montar a tabela, né? Como é que é a tabela? É sempre a mesma coisa. Nas colunas vai botar doentes e não doentes e nas linhas vai colocar positivo e negativo. A primeira coisa que tem que fazer nessa tabela é ajustar a prevalência. Afinal de contas, a gente primeiro tem uma probabilidade pré-teste e depois faz o exame, ou a gente faz o exame e depois tem a probabilidade pré-teste? Não. Primeiro é a probabilidade pré-teste. Então, a primeira coisa que a gente ajusta é a prevalência. Então, se a doença tem uma prevalência de 10%, eu vou pegar ali 100 pessoas, posso chutar um número qualquer, vou colocar 10 pessoas na coluna dos doentes, 90 pessoas na coluna dos saudáveis. Ajustei a minha tabela para prevalência. Agora, eu coloco a sensibilidade e especificidade. Entre aqueles 10 doentes, eu tinha uma sensibilidade de 90%, 90% vão ser positivos, 10% vão ser negativos. Depois, última etapa, ajusto a coluna da especificidade, que é os saudáveis, né? 90% de especificidade, 90% são negativos, 10% são positivos. Terminei a tabela. No momento que eu terminei a tabela, agora eu calculo o valor preditivo positivo. Os doentes com resultado positivo dividido por todo mundo que teve o resultado positivo. Uma série de etapas, né, Jader? Então isso já às vezes assusta o pessoal. Mas se a gente for pensar em termos lógicos, não tem nada a ser decorado. Não precisa, assim, decorar essas etapas. A etapa é qual? Primeiro eu sei a prevalência,
ajusto sensibilidade e especificidade, calculo o valor preditivo positivo. Em última análise é isso. Uma dica que eu acho que é super simples, né? Às vezes, a pessoa diz, eu tenho dificuldade de ajustar ali por causa do percentual. Faz por regra de 3. Exatamente. Né? Pega ali 1 por 1 e faz por regra de 3, que é super fácil, né? Então... Às vezes, a parte mais chatinha que daí envolve cálculo, que acontece com muita frequência, é que o seguinte, por exemplo, às vezes, vamos pensar que a prevalência da doença é 10%, né? Então, 10 estão na coluna dos doentes e 90 estão na coluna dos saudáveis. Ajustar para sensibilidade é fácil, porque eu vou ajustar a sensibilidade em 10 pessoas. Né? Então, uma sensibilidade de 80%, 8 são doentes, 2 são saudáveis. Agora, ajustar a coluna dos não doentes, isso às vezes envolve um pouquinho de cálculo mesmo, porque quanto que é 75% de 90 pessoas? Vou ter que fazer uma continha ali, né? E daí, às vezes, ali que o pessoal acha mais chatinho, mas é assim mesmo, né? A prova é assim, não tem pegadinha, às vezes vai dar um número meio quebrado. Faz o cálculo com o número quebrado que é assim, não vai funcionar. Boa, né? Às vezes o pessoal se assusta, né? Deu um número com vírgula aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Vai fundo que vai dar certo. E a porcentagem, na verdade, ela acaba sendo uma regra de 3. Então, eu sempre digo, gente, quem tem dificuldade com porcentagem, faz uma regra de 3, não tem dificuldade nenhuma, né? Então, a gente tem que desmistificar isso. É isso aí. Muito bom. Um segundo local que pode vir essa tabela é de estudos de coorte ou de ensaio clínico, né? Que são estudos